A paz do Senhor, amados irmãos, Deus abençoe a todos. Amados irmãos, no primeiro vídeo a gente falamos do cavaleiro no cavalo branco de Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, que eu mostrei para os irmãos que ali não é Jesus, mas é o anticristo, né? O iníquo, filho da perdição. E depois a gente falamos também sobre que ia falar sobre também o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, que este sim é o nosso Jesus. Então no primeiro vídeo falamos sobre o cavaleiro no cavalo branco, Apocalipse capítulo 6, versículo 2, que é o anticristo, o que vai governar a grande tribulação dos 7 anos. Agora nós vamos falar sobre o cavaleiro no cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 a seguir, que este sim é o nosso amado Jesus. E diz assim a palavra do Senhor. Título da mensagem, Apocalipse 19, 11. O cavaleiro no cavalo branco, este sim é Jesus. Olha só os detalhes. João, vendo a visão, ele diz: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel, olha os detalhes, e verdadeiro, julga e peleja com justiça. Olha os detalhes para os irmãos verem a diferença do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 6, versículo 2, que é o anticristo lá. Aqui é Jesus. Olha o versículo 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Olha a diferença. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Olha no versículo 13. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Por que, meus irmãos, ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue? Já falei isso em outros vídeos, né? Porque aqui é a segunda vinda de Jesus. Ele vem para acerto de conta para vencer o anticristo, o falso profeta e os 200 milhões de soldados que é o exército do anticristo. Segunda vinda dele. Então ele vem com as vestes salpicadas de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Olha a diferença deste cavaleiro que é Jesus para o outro cavaleiro. Ao 14. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, vestido de linho fino, branco e puro. Olha só que também este cavaleiro aqui que é Jesus, ele tem um exército, né, que vem seguindo ele também nos cavalos brancos, que é a segunda vinda. Veja a diferença dos detalhes, que tem pessoas que acham que o cavaleiro cavalo branco, no cavalo branco, capítulo 26, versículo 2 de Apocalipse, é Jesus, não é, ali é o anticristo. Olha no 15, falando de Jesus aqui, ó. E da sua boca saía uma aguda espada, olha a diferença, para ferir com ela as nações. Eles a regerá com vara de ferro, coisa que o anticristo lá não tem, no versículo capítulo 6, versículo 2 de Apocalipse. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Todo-Poderoso. Por que pisa o lagar? Porque aqui é acerto de conta. É a segunda vinda, ele desce glorioso, cavalo branco, né? Para vencer o anticristo, falso profeta, e também os 200 milhões de soldados que vão cercar Israel. Veja bem no versículo 16. E aqui no versículo 16... fecha com chave de ouro, olha só, confirmando que este cavaleiro é Jesus. Olha o que diz no versículo 16. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é chamado, meus irmãos, de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a não ser Jesus? Então você vê a riqueza de detalhes deste cavaleiro que é Jesus, aqui do Apocalipse 19, versículo 11 a seguir, com
a pobreza de detalhes do cavaleiro no cavalo branco, que é o anticristo, do Apocalipse 6, versículo 2. O cavaleiro do capítulo 6, no versículo 2 de Apocalipse, que é o anticristo, ele só vem com um arco, coroa e sai para vencer, só isso. Por que ele sai para vencer? Porque Deus vai permitir ele ter poder no período da grande tribulação, os 7 anos. Só isso. Mas se você for ver depois em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo fala que nessa segunda vinda aqui, Jesus destrói ele pelo assopro de sua boca. Jesus vai destruir ele. Vai destruir ele, vai destruir o falso profeta, vai destruir os 200 milhões de soldados, né? Então, veja a riqueza de detalhes deste cavaleiro, 19, versículo 11 a seguir, que é Jesus e não é o anticristo aqui. E lá é o anticristo no versículo 6, no capítulo 6, versículo 2 de Apocalipse, e não é Jesus lá. Então este cavaleiro aqui, meus irmãos, do Apocalipse 19, versículo 11 a seguir, este sim é o nosso Senhor. Tanto é que no versículo 6 fecha com chave de ouro, dizendo: "E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores." Né? Quem é o nosso Rei? Quem é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? É o seu Senhor, o nosso Jesus maravilhoso. Então aqui, meus irmãos, muitas pessoas têm dúvida do cavaleiro, do cavalo, do cavaleiro no cavalo branco de Apocalipse capítulo 6, versículo 2, né? E tem dúvida também do cavaleiro no cavalo branco de Apocalipse 19, 11 a seguir, que nós estamos lendo aqui. Por quê? Porque todos usam cavalos brancos, né? Mas por que o anticristo usa o cavalo branco? Porque ele quer imitar Jesus em tudo. Então, para tirar a dúvida de vocês aí que tinha essa dúvida, este cavaleiro do capítulo 6, versículo 2 de Apocalipse é o anticristo, que vai governar os 7 anos da grande tribulação. Agora, este cavaleiro do capítulo 19, versículo 11 a seguir, é o nosso Senhor Jesus. Amém? Então, assim, que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.